Olá, esse vídeo tutorial é uma cortesia de Rogério Martins Arquitetura.com.br e direto ao ponto treinamentos.blogspot.com.br. Obrigado pela sua visita. Bom, certo então agora que a gente colocou todos os elementos nos seus respectivos layers, a gente tem algumas ferramentas que a gente pode usar aqui que vão facilitar os nossos trabalhos. Então, por exemplo, se eventualmente eu achar que esse branco aqui que foi aplicado no layer paredes não está adequado, aqui seria melhor que essas linhas fossem em azul, por exemplo. Eu não preciso selecionar as linhas novamente. Eu posso vir no controle de layers, selecionar o layer paredes e vir aqui e mudar para azul. E aí todas as linhas do desenho que pertencem ao layer paredes já vão obedecer essa referência, né? Quando que isso não vai dar certo? Quando o aluno faz isso aqui, e vem aqui em Properties e muda a cor aqui, certo? Percebam que quando eu tenho a expressão by layer, significa que esse objeto que foi selecionado aqui, tá vendo? Ele está conforme o layer. Ele está seguindo a definição de cor que foi adotado no layer. Então, se eu mudar lá para branco, aqui vai ficar branco e vai ficar escrito by layer. Ele vai seguir o que foi definido no layer. Agora, se ele vier aqui e mudar para vermelho, essa linha está selecionada. Mudei para vermelho, ok. Em que layer essa linha está? Essa linha está no layer paredes. Mas por que ele não está azul como layer? Porque a propriedade da cor foi alterada para vermelho. O que eu devo fazer? Selecionar o azul aqui? Também não. Eu devo marcar a opção by layer para que ele siga o que está sendo determinado no layer. E aí, se eu vier aqui e mudar novamente para qualquer outra cor, ele vai seguir. Olha lá. Mudar aqui para, sei lá, para esse magenta aqui, pronto. Fica em magenta, certo? Então, dessa forma, eu consigo fazer modificações em massa no desenho. Modificações em quantidade, certo? Outra ferramenta importante para edição de layers, preste atenção porque depois eu vou dar um outro exercício, vocês já podem usar essas ferramentas. É aqui, essas duas aqui, isolate e unisolate. Aqui, isolate layer e unisolate, certo? Aqui, isolate, unisolate. Olha lá. O que eles fazem? O isolate, ele isola o layer, todos os layers, ou melhor, ele desliga e desativa todos os outros layers, exceto o que você selecionou. Então vamos supor, se eu quisesse aqui, vamos pegar um desenho maior aqui, só como exemplo. Eu fechei aquele outro, deixa eu pegar aquele outro que está maiorzão aqui, Executivo 02, aqui, Aqui. Se eu quisesse, por exemplo, mudar todas as paredes desse arquivo de layer. Tenho dois layers aqui, né? Se eu quisesse mudar todas essas linhas verdes para o layer 0, por exemplo. Para o layer 0. O que eu poderia fazer? E tem um monte de linha verde, hein? Imagina se eu sair clicando em uma por uma aqui, né? Então, se eu usar, por exemplo, o isolate, o isolate, eu quero isolar qual layer? Eu quero isolar o layer onde esse objeto está. Selecionei e aceitei. Todos os outros layers estão temporariamente trancados, porque eu pedi o isolate. O único layer que eu consigo selecionar agora é esse verde aqui, certo? Olha lá, esse layer é alvenaria. Esse aqui eu não consigo, consigo fazer nada, ele seleciona, mas não muda. Então agora eu venho aqui e faço isso, Chumba. Para que layer eu quero mandar? Para o layer 0, por exemplo. Ok.
todas as linhas brancas que eram verdes foram para o layer 0. Só que ele está isolado, certo? Agora eu vou dar um unisolate, ó, que é o reverter o processo. Ó. Agora todas essas linhas pertencem ao layer 0. Elas seguiram a cor do layer e foram todas para o mesmo espaço. Ah, não, fiz besteira, não era isso, estava no layer certo. Vou isolar um layer. Que layer que eu vou modificar? Esse branco, selecionei e aceitei. Ó, ele está processando, né? Ó, fechou tudo. Olha lá. Olha só o que ele diz aqui, ó. Ele isolou um objeto, certo? E ele disse, ó, que o layer 0 foi isolado, certo? Tá aqui, ó. Agora eu vou selecionar tudo de novo, ó. Posso vir aqui por cima do desenho inteiro, ó. E vou mandar ele lá para o layer de arquitetura alvenaria. Ele está dizendo que o layer foi mandado para alvenaria. E ó, sabe quantos objetos foram movidos? 892. Se eu fosse clicar em um por um, eu teria que dar 892 cliques para selecionar todos os objetos. Oi? Sim. São projetos reais aqui de clientes meus, Aí, ok. Agora ele voltou para o layer verde. Então o isolate, aí aqui vou dar um unisolate. Beleza, ele desisola, lá. Já não estão todos trancados como estavam anteriormente. Então o isolate e o unisolate é um baita recurso. Tem que usar, certo? Isolate e unisolate. E outra coisa muito importante é a seguinte. Vou voltar aqui no nosso arquivo de exemplo. Vamos supor que eu fosse achurar este banheiro aqui, ó. Certo? Colocar uma achura nesse banheiro. Como é que eu aplico a achura? H de achura, tal. Eu quero colocar essa mesma achura aqui, ó. Vou usar aquele match properties, lembra que ele copia as propriedades de um layer? Ao invés de ficar me matando aqui para descobrir que achura é essa, eu pego o match properties, clico aqui, vou aplicar a mesma achura aqui, ó. Certo? Deve ter algum cantinho aberto aí e tal. Cliquei aqui e foi. Como eu dei um match properties, ele buscou as mesmas propriedades do outro layer, inclusive as propriedades de layer. Ou melhor, ele buscou as propriedades dessa achura, inclusive as propriedades de layer. Mas vamos supor que eu quisesse aplicar uma outra achura aqui, ó. Vamos lá. Hatch. Vamos escolher um padrão aqui. Pode ser esse aqui. Vamos parar aqui. Vamos mexer na escala, né? Ele está grande, ó. Ponto 10. Maravilha. Ele está... Peraí, não era para entrar nesse layer. Vamos fazer diferente aqui, ó. Deixa eu ver. Vou criar uma cota. Vai ser melhor esse exemplo, ó. Vou criar uma cota DLI desse ponto até esse ponto aqui, ó. Certo? Por que a cota tá branca? Porque ela foi desenhada em que layer? No layer 0. Por quê? Porque é o layer 0 que está selecionado aqui em cima, ó. O layer 0 é o layer corrente, é o layer corrente, é o layer que está em uso, né? Então, se eu fosse continuar cotando esse desenho, por que todas as cotas estão saindo no layer 0? Porque o layer que está selecionado agora é o 0. O que eu vou ter que fazer se eu quiser manter o meu desenho organizado? Quando eu terminar de cotar, eu vou ter que vir aqui de novo, selecionar e mandar para o layer cotas, certo? Certo. Mas depois que eu já criei os layers e já organizei o desenho, eu devo a partir daí selecionar o layer ao qual pertencerá os próximos objetos que eu vou desenhar. Então, eu vou desenhar uma cota, então eu venho aqui, ó, cotas, torno o layer cotas o layer corrente.
certo? E aí desenho uma cota aqui, já desenho no layer correto, certo? E vai, olha lá, beleza? Layer cotas, ótimo. Agora eu vou aplicar uma Ashura, layer Ashura na mão. Venho aqui, aplico a Ashura, certo? Ah, eu tenho que desenhar, colocar um novo texto. Venho aqui, texto, Dynamic Text. Terraço. Selecionei o layer de texto antes de desenhar o texto, certo? Beleza? E assim sucessivamente. Depois que eu crio os layers, eu tenho que continuar o meu desenho. Vou fazer uma parede, paredes, seleciono o layer e trabalho. Offset é parede? É parede. Então tá, então vem aqui offset e tal. Vou pôr uma janela. Beleza, vou abrir o vão da janela. Offset ponto 6. Ponto 6. Beleza, abri o vão, né? Trim, tal, geral, ok. Vou desenhar o que? A janela agora? Beleza, janela. Peguei o layer janela, já desenho o elemento no layer janela, certo? Não vou continuar desenhando tudo bagunçado para depois ficar mandando tudo pro layer. Já fiz isso. Eu posso fazer isso no comecinho do desenho, mas depois eu crio os layers e vou mantendo o meu padrão, certo? Para eu manter o desenho organizado. E por fim, então estou falando aqui, por fim, você precisa se lembrar de que você corre o risco de, por exemplo, colocar o layer 0, desligar o layer 0, certo? Ele ainda te avisa, ó, o layer que está corrente, ó, qual é o layer corrente no momento? É o 0, certo? Vou desligar o layer 0, ele avisa aqui, ó, o layer corrente será desligado. O que você quer fazer? Eu quero tornar o layer corrente desligado. Ok. O que você precisa se lembrar? Que embora o layer esteja desligado, se você desenhar, as coisas continuarão sendo desenhadas no layer, mas você não vai ver. Olha lá, ó, line, enter, venho aqui, ó, fazer uma linha daqui até aqui, certo? Cadê a linha? Cadê a linha? Cadê? 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 Ué, professor, meu line não está funcionando. Não, aluno, está funcionando sim. É que você está desligando, você está desenhando num layer desligado. A hora que você ligar o layer, ó. A hora que você ligar o layer, ó lá. Certo? Então, não desenhe no layer desligado. Certo? Isso acontece direto. Às vezes o aluno me manda mensagem desesperada aqui no Facebook: professor, as minhas lines não estão aparecendo, ou tudo que eu desenho não aparece. Olha o círculo, ó. Cadê? Olha o rec, ó. Olha o retângulo. Cadê o retângulo? Olha o arco, ó. Cadê o arco? Olha o line, ó. Cadê? Tá tudo aí. Só que o layer que você está usando está desligado. Certo? Legal? Eu acho que o AutoCAD deveria se livrar desse defeito, né? Se quando você fosse desenhar alguma coisa num layer desligado, ele deveria avisar: ó, não dá para desenhar porque o layer está desligado. Mas não sei porque alguém precisaria desenhar algo num layer desligado. Certo? Então, em resumo do que eu falei aqui agora, eu falei que você precisa escolher qual vai ser o layer corrente para o seu próximo desenho, sempre que você for desenhar algo. Eu falei do
Isolate, que é aquele que pode isolar, ó, quero isolar as cotas. Tumba, selecionei, aceitei. Posso mudar todas as cotas para o layer que eu quiser. Vou mudar aqui para o layer 0. É que esse layer está trancado, ok. Unisolate, desfez. Putz, mas não, cara, eu queria que continuasse no layer que estava. Então posso dar um Ctrl Z aqui, ó, voltar, certo? Voltar para a condição que estava, ou selecionar os objetos de acordo com o que eu quero. Então o isolate isola o layer que eu selecionar e o unisolate desfaz o isolamento, reintegra o elemento a ele, certo? Bom, então para terminar de fixar esse aspecto do isolate, eu gostaria que você viesse até esse seu quarto de hotel aí que nós já estamos desenvolvendo aqui ao longo do curso, e seguindo as orientações que você encontra no seu manual, você fizesse o seguinte. Você vai criar esses layers aqui, ó. Cotas, achuras, paredes, portas, textos e móveis. Para o layer cotas você vai pôr a cor vermelha. Para o layer paredes a cor azul. Para o layer portas a cor verde. Para o layer textos a cor vermelha. E para o layer móveis a cor verde. Sendo que o que está na minha cabeça, isso não vai estar no arquivo, ó. Tudo que é vermelho é linha estreita. Tudo que é azul é linha larga. Tudo que é verde é linha média, certo? Vermelho estreita, verde média, azul larga. Já estou preparando aquela hierarquia de desenhos, hierarquia de peso de linhas que eu estava falando para vocês aqui. Estou planejando. Qual é o meu plano? Utilizar as cores vermelha para linhas estreitas, verde para linhas médias e azul para as linhas largas. O seu desenho final vai ter que ficar assim, ó, certo? Cria esses layers e escolhe essas cores e depois manda cada objeto dessa planta aqui, ó, para o seu respectivo layer. Tá claro? Tá claro o que é para fazer? Criar os layers, esses layers aqui, em cada layer desse colocar essas cores e depois mandar cada objeto do desenho para o seu respectivo layer. As achuras para o layer achuras, as cotas para o layer cotas, as portas para o layer portas e assim sucessivamente. Beleza? Isso vai ajudar a fixar esse processo aí. Manda bala. Bom, então vamos lá. Eu vou criar aqui os meus layers só para acompanhar o de vocês aí. Já aproveito e refaço. Vou criar aqui layer paredes, layer portas. Eu vou pôr portas e janelas no mesmo. Portas e janelas. Vou criar o layer achuras. Eu vou fazer assim, ó. Só vou diferenciar a achura sólida e achura gradiente. Só para fazer uma diferença aqui. Móveis, cotas e textos. Certo. Depois vamos colocar aqui esse padrão aqui. Então vermelho, ó, cotas, achuras e textos serão vermelhos, porque serão linhas finas. Cotas, achuras e textos serão em vermelho. Red.
que mais? Verde, vão ser... Não, a porta é larga, né? A porta é larga, é azul. Ah, não. Porta é média e parede é larga. Então, porta e janela vão ser verde e paredes vão ser azuis. Tá aberto aqui já. Porta, móveis. Portas e janelas vão ser linhas médias, então vou pôr o verde. Parede vai ser azul. Azul. O que mais que tá faltando aqui? Nada, né? Só isso aqui. Esse layer 1 aqui eu vou excluir, ó. Ah não, ele não deixa eu deletar porque tem objetos desenhados nele. Ok, cada um tá lá. Então o que eu vou fazer? Eu vou desligar todos eles também, ó. Assim, à medida que eu for colocando cada objeto no seu layer, o desenho vai se apagando, certo? Assim eu tenho certeza de que eu não esqueci nada. Vamos lá, isso aqui são achuras gradientes. Achura gradiente eu vou pôr aqui, achura gradiente some. Ok, vai ficar me dando essa mensagem toda hora. Aqui é achura sólida. Achura sólida. Tchau. Aqui achura também. Achura, eu vou deixar em achura sólida, mas tudo bem. Textos. Textos. Ok. Os móveis. Todos em bloco certinho. Vou mandar para o layer móveis. Certo. As cotas. Layer cotas. As portas. Você vê como dá trabalho, né? A gente não pode demorar muito para começar a organizar o desenho em layers, porque senão depois a gente tem que ficar selecionando elemento por elemento. Portas. Ok, vou mandar as janelas também. Ó, tá vendo? Ó, aqui tá tudo como uma linha única, né? Aqui é parede, aqui é janela. Então eu preciso dar um trim, ou eu posso usar o comando break aqui, ó, BR, comando break, ó. Seleciono e vou no ponto que eu quero quebrar, ó. Ele cria uma quebra ali, tá vendo? Ó? Seleciono a linha ali, cria uma quebra. Eu vou ter que separar esses dois elementos. Agora eu vou arrumar com extend aqui. Aqui tá legal. Aqui eu tenho que quebrar também, ó, para separar um do outro. Vou apagar esse pedacinho aqui para ficar uma linha única aqui. Vou usar o Filet com raio 0 para fechar aqui, aqui. Aqui, aqui e aqui, aqui. Assim fica separadinho, ó. Certo? E aqui eu vou precisar dar um break também aqui. Have a break. Have a Kit Kat. Aqui, ó. Certo? Certinho agora. Portas e janelas. Certo? Olha lá, agora sobrou só essas linhas e essas aqui. Vou criar um layer aqui, ó. Sei lá. Vou criar um layer chamado... Vou chamá-lo de soleiras, que é o nome dessa peça que fica aqui na passagem de uma porta. Vou colocar um red para ele também. E vou colocar essas linhazinhas aqui, ó. Soleira. Faltou só desligar. Soleira. Beleza. Paredes. E esse texto aqui que faltou mandar também.
textos. Aí, quando sumiu tudo, significa que todo o meu desenho foi organizado em layers. Eu posso voltar aqui, seleciono tudo e ligo. Ok. Certo? Beleza. Então dessa forma o desenho está organizado em layers. Ó, aqui aconteceu, né? Ó, em alguns casos, tá vendo que a linha verde não está aparecendo aqui do bloco, porque eu fiz a achura depois. Então eu posso vir aqui e usar aqui na aba Home essa ferramenta aqui chamada Bring to Front ou Send to Back. Tem as duas aqui, ó, tá vendo? Ó? Trazer para frente e enviar para trás. Então como a achura ficou em cima da linha, eu posso vir aqui e organizar. Isso aqui é só exibição na tela, ó. Enviar para trás. Pum, agora sim, agora tá vendo que aparece aqui a linha verde aqui na ponta, tá vendo? Ó? Né? Aqui, por exemplo, ó, a linha verde do móvel ficou em cima da linha da parede. Então também posso vir aqui, selecionar e enviar para trás. Olha lá. Aí ela, certo? É só a ordem dos objetos na tela. Ok? Bom, dessa forma aí a gente termina de organizar os layers e já podemos começar a preparar esse desenho para plotagem, que vai ser o nosso próximo passo, certo? Então não se esqueçam de organizar sempre aí o desenho em layers. Isso faz parte de um desenho bem organizado. Em todos esses casos aqui a gente passou por organização de layers. Um projeto grande, nem tão grande, isso aqui não é um grande projeto, mas um projeto aí normalmente ele tem muitos layers. Dá só uma olhada. Esse aqui tem 59 layers. Outra coisa muito comum é cada interface de projeto ter os seus layers. Então aqui no caso, ó, tudo que é ARQ, que começa com a sigla ARQ, são referentes aos projetos de arquitetura, né? Se eu mandasse esse projeto para quem fosse fazer o projeto de instalação hidráulica, ele poderia criar aqui os layers com a sigla HID no começo, por exemplo, e colocar os elementos do projeto de hidráulica, né? Barriletes, colunas, ramais, subramais. Assim ficaria fácil de identificar o projeto de cada um. Também, se ele precisasse desligar todas as informações do projeto de arquitetura, ele vinha e selecionava os projetos, os layers que começam com ARQ e seguiu o desenvolvimento do projeto, certo? Então lembre-se que é sempre importante manter a boa organização de layers sempre que você for trabalhar no seu projeto.